Boa noite, quem é que tá por aí que eu não consigo ver? Vou esperar mais um pouquinho, meus irmãos. A gente começar mais uma live direcionada pelo Senhor para falar com os irmãos, trazer uma palavra do Senhor para os meus irmãos. Boa noite, Beth. Graça e paz. Tá chegando bom para você o som aí, Beth? Consegue confirmar para mim? Que bom. Vou esperar mais uns 2 minutinhos, aí a gente começa. Ver se mais alguém chega aí para prestigiar a gente. Obrigado, meu amor.
Olha, eu não consigo ver quem mais está aí assistindo com a gente. Boa noite, dona Neuza, graça e paz, linda. Tudo bem contigo? Espero que vocês estejam bem. Vocês acham melhor mais 5 minutos? Tá bom, vamos começar. O que vocês acham? Bom, vamos lá. Tem 4 pessoas assistindo e eu acho que já é o suficiente para a gente começar. Vamos orar? Pai, em primeiro lugar eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Te agradecer por todos os livramentos, Pai, por todas as pessoas que o Senhor colocou no meu carro. Te agradecer pelo dia maravilhoso, cheio de bênçãos, Pai. Te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui agora nessa live, assistindo essa live, Pai. Te agradecer pela vida dos que vão chegar ainda, Pai. Te agradecer por aqueles que mesmo que não assistam hoje, Pai, que assistam amanhã, que assistam depois. Mas o propósito, Pai, é que a Tua palavra, Pai, alcance cada dia mais a maior quantidade possível de pessoas, Pai. Para que a Tua palavra chegue aos corações, Pai. Para que a Tua palavra encontre corações férteis, corações ensináveis, Senhor. Que eu consiga me esvaziar de mim, Senhor. Eu dou espaço para Ti agora, Pai, que tudo que eu disser agora não seja de mim, Pai, que apenas eu dê voz à Sua vontade, ao Seu querer, Senhor. Que seja o Senhor a se manifestar na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Abençoa essa noite, abençoa essa live. Cuida dos corações, Pai, para que as mentes e os corações estejam cativos a essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu venho falar hoje, trazer para vocês a palavra de Provérbios 4. Mas antes de começar a falar de Provérbios 4, eu queria dar um início diferente aqui. E se vocês puderem me ajudar, eu agradeço vocês. Para a gente começar lá em Gênesis, para a gente começar a entender um pouquinho do que é a palavra que eu vou trazer hoje. Para a gente ir lá em Gênesis 1, 27. E em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. À sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Na minha forma de entender, irmãos, quando Deus chega nesse ponto aqui, Ele criou o homem à sua imagem. Ele fez no que eu imagino, no que, se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, fosse uma estátua, simplesmente uma estátua, sem vida, tinha olhos, mas não enxergava, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha nariz, mas não sentia cheiro, tinha boca, mas não falava, tinha mãos e não podia fazer obra nenhuma, porque era simplesmente uma estátua. E eu imagino que assim éramos nós, quando Deus nos criou. Passado um certo tempo, depois que Deus criou o homem à sua imagem, lá em Gênesis 2, 7, pode abrir comigo lá? Gênesis 2, 7. E diz assim:
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Bom, eu creio que aqui realmente é que começa tudo. Aqui realmente é que as coisas começam a fazer sentido. Porque no momento em que Deus sopra nas nossas narinas, na narina do homem, o fôlego de vida, Ele transfere para o homem o seu caráter, a sua sabedoria, a sua divindade. Todas as coisas, tudo que Deus tinha dentro de si, Ele transfere para a gente com aquele sopro. Nesse sopro veio junto também a sabedoria, veio junto as nossas qualidades, os nossos, como posso dizer, as nossas virtudes, vem junto com esse sopro. Tudo de bom que tinha dentro de Deus, Ele transferiu para a gente, dentro desse sopro. E aí a coisa vai acontecendo de uma tal maneira, onde Ele coloca a gente, o Adão, no jardim do Éden, e fala para Adão que se eles forem obedientes, eles vão ter tudo que está no Éden é para eles, para que o homem domine sobre as aves do campo, para que o homem domine sobre os animais silvestres, sobre os animais que rastejam, sobre todos os animais e sobre tudo. Ele coloca a terra para que o homem subjugue a terra. E isso se dá até o momento em que ele desobedece e resolve agir por conta própria. E aí a gente já conhece a história, né? A gente sabe que houve a queda, mas eu não quero entrar nessa seara, não. Eu só queria trazer até aqui para a gente entender onde é que começa a nossa essência, na verdade, né? E eu creio que ela começa aí a partir do momento em que Deus sopra na narina do homem o fôlego de vida. E aí então, trazendo já para Provérbios 4, peraí, vocês não fiquem, é a minha primeira live, eu peço que vocês tenham paciência comigo. Eu deixei tudo aberto aqui, mas aí na hora não funciona. Provérbios 4, vamos lá. Eu estava pensando em ler inteiro, e aí depois a gente ir esmiuçando versículo por versículo, tudo bem? Então vamos lá. Versículo 4, Provérbios 4, o título diz assim: a sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure conhecer, obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos, e quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus.
evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto fazem o mal, perdem o sono. Se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, e até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, irmãos, começando pelo título, a sabedoria suprema. Sabedoria suprema é a sabedoria de Deus. Por isso que eu fiz questão de ir lá no início, para que a gente pudesse entender a sequência das coisas. Essa sabedoria de que a gente está tratando aqui não é a minha sabedoria, não é a sabedoria do pastor Daniel, não. É da sabedoria divina. Esse livro que foi escrito aqui, ele foi escrito por um homem, mas por inspiração divina. E o objetivo desse livro é trazer para a gente essa sabedoria que vai dar vida, saúde, paz, e vai evitar que a gente tropece em qualquer pedra, qualquer obstáculo que tenha no nosso caminho. Essa sabedoria vai nos ensinar a viver. Quando ele fala aqui de vida, ele fala não só da vida terrena, mas fala da vida eterna. E é essa vida que importa para nós. Eu acho que ninguém aqui está preocupado com a vida terrena, né? A gente até vive aqui, a gente até tem de estar aqui, mas o nosso foco é na vida eterna. E é nela que a gente tem que se esmerar, é ela que a gente tem que buscar. E é para isso que a gente tem de ler. Ler, entender, ter discernimento sobre aquilo que a gente está lendo e pôr em prática o que a gente está aprendendo aqui. Começando no primeiro capítulo, no primeiro versículo aqui: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Obter discernimento. Quando Salomão foi ungido rei, ele ficou desesperado, porque, é claro, ele era muito jovem, não estava preparado para essa função, e eu até me lembrei de uma situação, quando eu viajava de caminhão, o Rafa ficava em casa com a Cá, e tomava conta ele da casa, ele e ela tomavam conta da casa. E aí um dia a gente conversando por telefone, ele falou: pai, eu não estou preparado para ser pai de uma adolescente de 17 anos. Então, ele estava falando da irmã dele. Agora vocês imaginem a situação de Salomão, que de repente é ungido rei, e tem lá um sem número de pessoas para governar, e é claro que ele teria que dar o melhor dele para aquele povo. E o que ele fez? Ele recorreu ao único que ele poderia recorrer, que é Deus. E orando, ele apresentou aquele povo para Deus e falou: olha, eu estou diante do teu povo, o povo que você me deu para governar,
E eu quero te pedir que você me dê discernimento para que eu possa governar o teu povo. Isso, se vocês quiserem acompanhar, está lá em 1 Reis 3:8. Se vocês quiserem acompanhar, eu agradeço. 1 Reis 3:8. Graça e paz, Nathalie, tudo bem? Saudade de vocês também. Vamos lá. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. No 3:9 diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? E aí, irmãos, se vocês me permitem, eu quero fazer um parênteses aqui, trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa vida. Salomão herdou um reino, como ele diz aqui, numeroso demais. E você? Eu? Qual foi o reino que nós herdamos? Quais foram as vidas que foram confiadas a nós? A gente tem tido sabedoria para governar esse povo que Deus deixou diante de nós? Não importa quantas pessoas sejam, uma pessoa que está sobre a sua tutela, sobre os seus cuidados, uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas, não sei, de repente você mora sozinho, de repente você tem a sua esposa, seus filhos, 2 filhos, 3 filhos, ou você tem uma empresa com 5 funcionários, 10 funcionários, 100 funcionários. De que forma você está governando a tua empresa? De que forma você está governando a tua casa? Será que Deus é o Senhor das tuas atitudes, das tuas decisões? Eu me lembro também de que Moisés, quando foi escolhido para governar, para tirar o povo do Egito, num dado momento ele conheceu o sogro dele, Jetro, e Jetro falou para ele: olha, não é bom que você queira conduzir todo esse povo sozinho, porque você vai ficar louco. Escolhe entre os homens que estão com você alguns homens para te ajudar nessa tarefa que é árdua, é difícil. E ele ouviu a palavra do sábio, que era o sogro dele, Jetro, para poder governar o povo. Salomão, quando se viu diante do povo, ele percebeu a dificuldade que ele teria também, e a responsabilidade que estava sendo jogada sobre os ombros dele, e ele sabia que ele não podia decepcionar. Ele sabia que ele tinha que fazer um bom reinado, porque afinal de contas ele não estava recebendo o reino de um homem, ele foi ungido por Deus, e ele devia satisfação a Deus, ele teria que dar contas daquele reinado a Deus. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, que isso a gente possa parar e refletir naquilo que Provérbios tenta dizer para a gente, porque o intuito de Provérbios é dar sabedoria, dar ensinamento, principalmente aos jovens mais inexperientes, mas dar mais experiência também aos sábios. E não existe ninguém na face da terra que seja tão sábio que não possa aprender. E como diz a própria palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a cada dia a gente tem novas experiências. Todos os dias a gente se vê diante de uma situação em que a nossa sabedoria é colocada à prova. E a gente só vai adquirir essa sabedoria à medida que a gente vai se expondo à palavra do Senhor. E à medida que a gente vai se expondo à palavra do Senhor, o Espírito Santo vai nos lembrando, à medida que a gente vai passando pelas dificuldades, ele vai nos lembrando daquilo que a gente aprendeu, das palavras que a gente aprendeu, do confronto que a gente teve com a palavra do Senhor, daquilo que incomodou a gente. E é aí que a gente vai aprender, é aí que ele vai nos lembrar daquilo que a gente aprendeu, para que a gente possa colocar em prática. Está voando aqui, eu estou com o ventilador ligado, porque eu não sei aí, mas aqui está bastante calor, está bem quente aqui.
Então, quando Salomão recebeu esse reino, ele pediu sabedoria para o Senhor. E essa sabedoria ele não reteve com ele. Tanto não reteve que ele colocou aqui. E aqui na Bíblia nós temos 30 provérbios, né? Mas ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Aqui nós só temos 30. Quando ele colocou aqui na Bíblia, ele colocou para que a gente tivesse acesso à sabedoria que era dele, que Deus deu para ele, que Deus colocou no coração dele para que ele governasse o povo de Deus. E essa sabedoria hoje é acessível a nós. Essa sabedoria nós temos acesso. A gente não pode dizer, eu não sou sábio, eu sou burro, eu não tenho inteligência. Não, você tem. Você tem inteligência. Quando Deus soprou o fôlego de vida em você, tudo que havia de melhor em Deus foi transferido para você. Agora, é preciso que você faça disso um exercício. É preciso que você se debruce sobre a palavra do Senhor, para que você saiba aquilo que o Senhor tem para te dizer. Tá bom? Onde eu parei aqui? Quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Veja, terá vida. De que vida será que ele está falando aqui? Da vida terrena? Da vida eterna? Eu acho que serve para as duas. Porque quando você aplica esse conhecimento que Salomão coloca à nossa disposição aqui, no seu dia a dia, você se torna um homem sábio. E quando você se torna um homem sábio nessa vida, você se torna próspero também, financeiramente falando. E quando você usa na questão espiritual, você está acumulando sabedoria para a vida eterna. Essa não tem preço. Essa não tem dinheiro que pague. Essa não tem noite de sono que pague. Ela é o nosso foco, é o nosso objetivo, não é? Vamos pular? Procure no 4:5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Isso aqui, esse trecho aqui, irmãos, me fez lembrar de uma situação. Os mais velhos aqui talvez lembrem. Os mais jovens, tipo o Rafa, não, né? A Rafa, Nathalie, Juninho, talvez não se lembre, mas Dona Neuza e mais alguns que são mais ou menos da minha idade, talvez lembrem. Quando eu ia para a escola, na minha época de escola, tinha lá uma cartilha chamada Caminho Suave. Essa cartilha, ela está na minha memória até hoje. Por quê? Diariamente eu era exposto àquele ensinamento. Diariamente eu estava debruçando sobre aqueles ensinamentos. Era o beabá. Era o A com B, o B com C, aprender a juntar vogal com consoante para formar as palavras. Era Caminho Suave. E eu lembro dela até hoje. Então, pais, se vocês ensinarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, se vocês expuserem os seus filhos à palavra do Senhor, se dia e noite vocês meditarem junto com os seus filhos a palavra do Senhor, ele nunca mais vai se esquecer. E eu falei outro dia numa reunião da ADEF, quisera eu conhecesse esse Deus que eu conheço hoje, que eu sirvo hoje, na época em que eu criei os meus filhos. Eu tenho certeza absoluta, não tenho medo nenhum de errar, de que eu teria criado os meus filhos de uma maneira totalmente diferente. Graças a Deus pela vida dos meus filhos, que hoje eles servem ao Senhor,
Mesmo distante do Senhor, eu acredito que fiz um trabalho bom. Mas eu tenho certeza, irmãos, não tenho medo nenhum de errar, de que hoje, conhecendo a palavra do Senhor, eu teria educado os meus filhos de maneira totalmente diferente, eu teria sido um pai melhor. É isso aí, Neuza, essa cartilha alfabetizou muitas crianças, 26 anos, é isso aí. Ela foi a minha base de alfabetização, viu? E muito boa. Então, eu teria criado os meus filhos diferentes, eu teria sido um pai diferente para os meus filhos, teria sido um pai melhor, com certeza, porque eu teria educado os meus filhos, teria conduzido a minha casa nos caminhos do Senhor. Mas, graças a Deus por isso, hoje eu conheço a palavra, hoje eu me debruço diariamente sobre a palavra e cada dia mais eu aprendo sobre a palavra e tento não reter comigo aquilo que eu aprendo. Eu tenho, graças a Deus, também eu tenho passado diariamente para as pessoas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu leio durante o dia sobre a palavra, louvores que eu ouço, eu tenho procurado passar para as pessoas. E isso tem sido muito bom para mim, muito gratificante. Então, exponham seus filhos à palavra. Não só seus filhos, mas todas as vidas que estiverem sobre a sua responsabilidade. E as que não estiverem também, as vidas que você se deparar com elas. Fale da palavra do Senhor, fale do amor de Deus. Eu não queria falar isso hoje não, mas eu estou sendo tocado para falar. Falando da palavra, irmãos, falando para uma passageira, tomei uma fechada hoje no trânsito e essa passageira queria que eu discutisse, que eu argumentasse com outro motorista e eu falei que não ia fazer nada, que eu queria paz. E aí ela não acreditou, ela não se conteve, ela queria brigar e eu falei para ela que não adiantava nada. E aí eu comecei a falar do amor de Deus para ela, falei do encontro que eu tive com Jesus, das coisas boas que a gente faz quando Jesus está com a gente, do Espírito Santo que habita dentro de nós, e que quando a gente conhece Jesus, quando a gente aceita Jesus como sendo nosso único e suficiente Salvador, as coisas mudam na vida da gente. E eu sou prova viva disso. Eu falei para ela que em outras épocas eu teria descido do carro e teria dado uns boques no cara, mas hoje não. Hoje, graças a Deus, eu tô livre, estou liberto dessas coisas. E aí eu comecei a falar de Deus para ela e foi uma viagem relativamente longa. E quando eu estava terminando a viagem, ela perguntou para mim: o que eu preciso para ser salva? E aí eu apresentei Jesus para ela, falei para ela que ela tinha que confessar Jesus como sendo o único e suficiente Salvador dela, que se ela cria que Jesus tinha morrido por nós, para nos livrar de todo o pecado. E ela falou: sim, eu creio. Eu falei: então, se você crê com o seu coração que Jesus morreu por nós, e se você confessar que Jesus é seu único e suficiente Salvador, você é salvo. E você sendo salvo, você terá o Espírito Santo dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que habita em mim. E ela falou: eu quero. E aí, glória, para a honra e glória do Senhor, nós oramos dentro do carro, a gente se emocionou muito, foi uma unção muito grande, e ela aceitou Jesus dentro do carro. Essa pessoa, com certeza, ela vai estar exposta à palavra, ela vai procurar a palavra, e ela vai procurar expor essa palavra para o maior número possível de pessoas, porque eu senti no olhar dela que ela viveu um momento único. E quando a gente se depara com uma situação dessas, a gente quer passar para as pessoas, a gente quer que o maior número possível de pessoas alcance essa alegria que a gente está vivendo, essa paz que a gente tem. Essas pessoas querem viver também, né? Então eu creio que a partir de hoje essa pessoa vai se debruçar mais na palavra do Senhor e vai expor essa palavra para outras pessoas também.
Por isso, tudo aquilo que você receber de ensinamento da parte do Senhor, não retenha consigo. Uma vez, eu não me lembro quem disse isso na CCA, quando para a gente se encher do Espírito, a gente tem que se esvaziar. Quando a gente se esvazia do Espírito, ele enche a gente novamente. Esse é o encher-se do Espírito. Então, não retenham a sabedoria. Tudo aquilo que vocês aprenderem, passe adiante. Porque esse é o nosso papel aqui. Nós vamos ser cobrados por vidas que nós salvarmos. E aí é o que eu disse agora há pouco. Como é que você está conduzindo o seu reino? Como é que você está conduzindo as vidas que Deus confiou a você? Elas estão sendo conduzidas de acordo com a palavra do Senhor? Para refletir, tá? Vamos lá. Provérbios 4, versículo 7. Olha que interessante isso. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Eu fiz um parênteses aqui, irmãos, e se vocês puderem, eu agradeço também. Tem uma referência lá em Mateus 13, 45, se vocês puderem abrir lá, eu agradeço. Subiu a minha marcação aqui, viu? Mas está fácil. Mateus 13, 45. Diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, aqui ele diz: busque a sabedoria, ame a sabedoria. Tudo que você tiver, dê em troca da sabedoria. Porque quando você obtém a sabedoria, não é a minha sabedoria, não. É a sabedoria de Deus. Quando você tiver essa sabedoria, meu irmão, não tem para ninguém não. Ela vai ser a base para toda a sua vida. Para tudo aquilo que você fizer, você vai precisar da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a sabedoria que conduz o mundo. Existe alguma coisa de que o homem diga: isso que Deus fez não ficou bom? Tem alguma coisa? Não tem, né? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele fez é bom. E tudo que Ele fará por nós é bom. Todas as coisas que Ele criou com um único objetivo: para que nos servisse, para que servisse de base para a gente aqui na terra. É tudo para nós. Isso é sabedoria. Continuando aqui, vou voltar um pouquinho. No 8. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Eu lendo essa parte aqui hoje, eu lembrei daquilo que a Morgana falou na live dela, para você usar a sabedoria como um colar. E um colar, ele é colocado, e ela colocou bem isso, ele é colocado para que as pessoas vejam. Se as pessoas veem
um colar no pescoço de uma mulher, imagine uma coroa sobre a sua cabeça. É essa coroa que ele está querendo dizer aqui que vai colocar sobre a sua cabeça. A sabedoria, ela vai estar evidente em você. Quando você obtém essa sabedoria, nos seus atos, nas suas palavras, você expressa essa sabedoria, você externa essa sabedoria. Tem uma parte da Bíblia aqui que diz, a boca fala do que o coração está cheio. E quando você está cheio de sabedoria, é só o que você vai falar. Da sabedoria de Deus. Da sabedoria que Deus colocou para você. Obrigado, meu amor. Dá sede de falar, né? E eu nem terminei ainda, hein? Então, essa sabedoria, ela vai estar evidente na sua cabeça. Ela vai estar evidente no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de conduzir as suas coisas. É dessa sabedoria que nós estamos falando. Tá bom? Vamos lá, no 10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. De novo, ele fala aqui de vida. E aí eu fiz um outro parênteses aqui, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Olha. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Irmãos, está tudo aqui. Está tudo aqui. É só a gente se esmerar, dedicar um pouquinho de tempo ao conhecimento, se expor à palavra, conhecer mais o Senhor. Como é que o Espírito Santo vai nos ajudar na hora difícil se a gente não souber? Porque o papel dele é nos lembrar daquilo que a gente sabe. Não é? Então, como é que ele vai nos ajudar se nós não estivermos expostos à palavra? Se a gente não debruçar dia e noite na palavra do Senhor. É isso que ele promete. Que essa sabedoria vai ser como chuva que rega a terra na primavera. Tá? É isso que diz. Vamos lá, para concluir. Senão o pessoal já vai querer me bater aqui, hein? Não siga, no 14, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Irmãos, se a gente está aprendendo aqui toda a sabedoria de Deus, se a gente tem dentro de nós a sabedoria de Deus, como é que a gente vai conviver com pessoas que passam o tempo todo maquinando o mal? Não combina, né? Não dá muito certo. Perdão. Vamos pular essa parte? A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeça. A situação do cara. E essas pessoas, me traz também a seguinte situação. Essas pessoas é como essa mulher que eu conheci hoje no carro.
Ela vive em trevas. E qual é o nosso papel? Apresentar a luz para ela, né? Deixar evidenciar a luz que tem dentro de nós para essas pessoas. Não é justo que essas pessoas pereçam, que essas pessoas vivam nas trevas, quando a gente tem a luz dentro da gente. E essa luz, a gente tem que mostrar para as pessoas, a gente tem que dividir essa luz com as pessoas, para que elas não tropecem, para que elas não andem na escuridão, para que elas conheçam a luz e sintam a luz refletindo dentro delas, e elas comecem também a espalhar essa luz pelo mundo. Jesus já dizia, né? Nós somos a luz do mundo, o sal do mundo. Então vamos mostrar para as pessoas a sabedoria, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente, o contato que a gente tem com a palavra do Senhor. Vamos levar para o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas não fiquem na escuridão, que a gente possa acender a candeia delas. Amém? Meu filho, escute o que lhe digo. Eu estou no 20. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida, novamente vida, para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Como eu disse anteriormente, a boca da gente só fala daquilo que está cheio no nosso coração. E aqui ele pede para que nós guardemos os nossos corações, porque dele depende a nossa vida. Então, irmãos, vamos ter corações ensináveis, corações abertos para receber a palavra do Senhor, para que quando a gente se defrontar com a palavra do Senhor, ela encontre no nosso coração terra fértil, para que tudo aquilo que nós recebermos, a gente poder frutificar, e a gente poder dar bons frutos, e a gente poder espalhar esse fruto para os nossos irmãos. É muito importante que a gente tenha consciência de que, se não for o único, eu acho que é o principal dos papéis que a gente tem aqui na Terra, que é salvar vidas, que é cuidar de vidas. Uma vez eu estava na cozinha, eu, a Márcia e a pastora Simone, a gente estava batendo um papo, e ela falou: irmão, não são essas coisas que importam, o que importa são vidas, e a gente tem de dedicar a nossa vida por vidas. A gente tem que ter um carinho especial com as vidas, a gente tem que ter amor pelas vidas, a gente tem que se importar com vidas. Esse é o nosso papel aqui na Terra, é se importar com vidas. Não é com a vida da minha esposa, não é com a vida do meu filho, também, mas com vidas, com vidas. Vidas é o que importa. Não importa se essa vida é negra, é amarela, é branca, é azul. Vidas. Vidas é o que importa. A gente tem que se ocupar com vidas. A gente tem que cuidar de vidas. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a gente se debruça diante da palavra do Senhor. É para isso que a gente aprende, para que a gente tire do caminho das pessoas que não têm a luz ainda os obstáculos, para que elas tenham luz e elas não tropecem nesses obstáculos, para que elas sejam salvas. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Bom, no 25, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste
os seus pés da maldade. Irmãos, eu acho que esse versículo 27, ele sintetiza tudo o que foi descrito em todo esse capítulo de Provérbios, que é a sabedoria. Quando a gente não se desvia da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, a gente está praticando a nossa sabedoria. A nossa não. A sabedoria de Deus que está em nós. A sabedoria de Deus que foi colocada dentro dos nossos corações. A sabedoria de Deus que foi colocada para nós, para que a gente leve para os quatro cantos do mundo aquilo que Deus tem para nós. Então, o que eu digo a vocês, não se furtem de falar do amor de Deus. Não titubeiem, falem de Deus. Antes eu pensava, caramba, mas eu vou falar, de repente a pessoa acha ruim. Não tem problema, se ela começar a achar ruim, você para de falar, mas ela não vai achar ruim, porque você está levando novidade de vida para ela. Você está levando amor, você está levando esperança, você está levando paz. Essa paz que as pessoas buscam e não encontram. Essa paz que muita gente vai buscar em drogas, em álcool, em jogos, em pornografia. É disso que a gente está falando. A gente tem que mostrar o amor de Deus para essas pessoas. É para isso que nós fomos chamados. É isso que nós temos que fazer. Era isso que eu tinha para vocês hoje, irmãos. E eu queria, se vocês me permitem, encerrar com uma oração. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de estar diante dos meus irmãos, de tornar audível aquilo que o Senhor escreveu aqui na sua palavra, Pai. Que essa palavra, Pai, encontre corações férteis, que essa palavra encontre corações ensináveis, que essa palavra chegue o mais longe possível, Senhor. Oh, Santo Deus. Ah, Santo Deus. Quantos corações tem aí, Pai, que hoje são de pedra, que precisam ser quebrantados, Pai. Corações que não conhecem o seu amor, corações que não conhecem a sua palavra, Pai. Oh, Santo Deus. Tem tanta gente que ainda julga o Senhor como se fosse um velhinho, com um cajado na mão, esperando a gente pisar na bola, Pai, para o Senhor bater com esse cajado na cabeça. E a gente está aqui sentado no sofá, Pai, assistindo televisão, e essas pessoas estão morrendo, Pai, sem te conhecer. Desperta, Senhor, em mim e nos meus irmãos, Pai, a sede, a fome, a vontade, Pai, de resgatar essas vidas, Pai. Ó Santo Deus, que a Tua palavra alcance o maior número possível de vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por todos os irmãos, Pai, que assistiram essa live, que dedicaram um tempo da sua vida, Pai, para estar diante da sua palavra, Pai. Daqueles que ainda vão assistir, Pai, amanhã, depois, e depois, e depois, não importa quando, Pai, mas que os meus irmãos estejam diante da sua palavra, que eles busquem a sua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Desculpa se foi muito longa, desculpa se foi muito curta. Espero que vocês recebam a palavra do Senhor, que ela encontre o coração de vocês fértil, disposto, ensinável. E é isso. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Que Deus dê uma noite maravilhosa de sono para vocês e uma semana abençoada em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, viu? Muito bom. Faz um favor para mim. Chama o Rafa no WhatsApp para ele me falar como é que eu enxergo aqui.
Se ele pedir para fazer isso.